E o presidente de El Salvador confirmou a reeleição nesta segunda-feira. Segundo Bukele, a vitória foi com mais de 80% de aprovação. A segunda-feira foi marcada por comemorações nas ruas de El Salvador, após a confirmação da vitória de Nayib Bukele na disputa presidencial. Pelas redes sociais, o presidente reeleito afirmou que conquistou 85% dos votos. Durante o discurso, ele destacou essa ampla diferença para o segundo colocado. Em toda a história do mundo, desde que a democracia existe, nunca um projeto ganhou com o número de votos que ganhamos hoje. É a maior porcentagem de toda a história. É a maior diferença entre o primeiro e o segundo de toda a história. É literalmente. Com uma aprovação de 90% na população de El Salvador, as pessoas ficaram satisfeitas com a reeleição e agora esperam que o trabalho dele resulte em melhoras na parte econômica. Espero que o governo tenha um plano para que a economia possa florescer e que hoje, com segurança, as pessoas possam investir mais e continuar a crescer economicamente. E que as empresas estrangeiras venham e vejam que aqui há uma maneira de investir. Há uma boa mão de obra salvadorenha aqui. Aqui há boa mão de obra salvadorenha. Eu creio que toda a... Acho que todo o povo, o país está feliz, porque foi realmente uma grande derrota para os partidos que estavam contra ele. Ele fez muitas coisas e acho que fará muito mais. Durante o primeiro mandato, Bukele focou principalmente na parte de segurança pública. Agora, o presidente acredita que a população vai viver anos mais tranquilos no país. Agora acredito que o que está por vir para El Salvador é um período de prosperidade, porque não há mais um freio para abrir um negócio, para estudar, para trabalhar. Não há mais freio para o turismo e para centenas de milhares de salvadorenhos que querem voltar, que migraram na época, mas agora têm solidez financeira ou tranquilidade para retornar ao seu país. Apesar da alta popularidade do presidente, a reeleição dele foi contestada. Isso porque a Constituição não permitia um segundo mandato, mas juízes nomeados por ele permitiram a manobra. Outra medida adotada foi a redução do Congresso, que passou de 84 cadeiras para 60. Essa ação só foi possível porque Bukele comanda o país sob estado de exceção desde 2022, com a justificativa de combater o crime organizado. De lá para cá, o presidente construiu uma prisão de segurança máxima e prendeu mais de 70 mil pessoas suspeitas de serem integrantes de facções. Com isso, El Salvador se tornou o país com a maior taxa de detentos em todo o mundo. E o objetivo é continuar com essa ação. Após votar, o chefe do executivo pediu apoio da população para que continue com o estado de exceção no segundo mandato e dar sequência à guerra contra os grupos criminosos. Para a gente entender melhor a situação política em El Salvador, nós vamos entrevistar Flávia Loz de Araújo. Ela é doutora pelo Instituto de Relações Internacionais da USP e professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Boa noite, professora. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News. Boa noite, muito obrigada. Professora, para a gente começar, eu queria que você explicasse para a gente quem é Nayib Bukele e como ele conseguiu, então, se reeleger, sendo que a Constituição do país não permite. Que manobra jurídica é essa que ele fez? Bukele é um descendente de palestinos que migraram no começo do século XX para El Salvador e vem de uma família rica, uma família de empresários que deram muito certo lá em El Salvador, construíram um império. Ele tem uma ótima educação, teve uma trajetória acadêmica muito boa e se tornou um empreendedor recentemente, nos últimos 10 anos. E tem trabalhado também, tinha trabalhado, né, antes de se tornar presidente, alguém que mexe com redes sociais, daí que ele sabe mexer, sabe se comunicar tão bem em redes sociais agora enquanto presidente. E quando ele foi eleito em 2019, a proposta dele era justamente acabar com a violência em El Salvador. Para a gente ter ideia do que esse país vivia naquela época, em 2019,
o país enfrentava uma taxa de homicídios de 106 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Para a gente ter uma ideia de comparação, o Brasil, que é um dos países mais violentos da América Latina, tem uma taxa de 22 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Então, eles viviam realmente uma situação de calamidade. Para fazer frente a isso, o Bukele acabou passando por cima da Constituição, dos direitos civis, declarou um estado de emergência, no qual ele instituiu que não seria feito nenhum tipo de investigação para as prisões. As prisões são feitas, então, de forma indiscriminada, ele empoderou muito as polícias lá e também fez processos de forma em massa, né? Colocando todo mundo para ser julgado de forma massiva, que também contrariava a própria Constituição de El Salvador. Hoje, o país tem mais de 40 mil presos em uma das suas maiores prisões, né? A maior da América Latina, que ele mandou construir. Então, o que a gente vive é uma dualidade. Por um lado, de fato, ele acabou com a violência, pelo menos agora a gente tem uma situação inédita na vida dos salvadorenhos, mas, por outro, ele fere a democracia, ele fere a Constituição do país e os direitos humanos. Então, a gente não sabe se nos próximos anos se isso vai continuar ou se ele vai, de fato, ter algum freio à frente a isso. Por quê? Porque a longo prazo isso pode prejudicar os próprios salvadorenhos. Por exemplo, se o próprio Bukele não fizer mais frente ao que eles desejam enquanto população, pode ser que ele se perpetue no poder por formas não democráticas. É sempre um risco. Só que é difícil para a população avaliar isso quando os números são tão favoráveis em relação à segurança pública. Flávia, uma boa noite da minha parte também. Muitos analistas classificam o Bukele como uma metamorfose. No início da sua carreira, quando ele surge, haviam declarações pró-esquerda, esquerda radical, defendendo Venezuela, defendendo Nicarágua. De repente muda isso e ele tem uma simpatia por lados mais conservadores e da direita, mas ele ao mesmo tempo se diz não acreditar em ideologia. Ou seja, ele soma aquela questão de novos políticos de ser contra o sistema, mas fica nessa dualidade. É isso talvez que seja o sucesso de Bukele lá em El Salvador? Exatamente, ele tem essa fórmula, talvez não tanto quanto a gente tem visto aqui na América do Sul, de se declarar um libertário, como a gente tem visto na Argentina, como a gente viu em outras facetas aqui no Brasil, mas lá ele optou por se tornar alguém que é sem partidos políticos, aliás, ele tem o partido político dele, mas sem ideologias, ele deixa isso muito claro, que ele está no partido político Novas Ideias, que ele fundou, mas sem ideologia, então ele não é de esquerda nem de direita, e essa é uma tendência também aqui na América Latina. Ao mesmo tempo que ele foi de esquerda no passado, hoje ele se declara um conservador, mas ainda não temos muito claro qual seria essa ideologia, o que ele propõe. Por exemplo, na reportagem vocês mostraram um cidadão que falou sobre a questão econômica, porque esse ainda é um desafio para El Salvador. Resolveu-se o problema da violência e a economia, como fica? E a gente não tem um plano claro do Bukele do que ele vai fazer a favor da economia. Lá é uma economia dolarizada e uma das propostas dele, que já vem sendo implementada, é de aumentar aí a fatia das bitcoins. Mas isso só não vai resolver os problemas. A gente precisa de investimentos, precisa aumentar os empregos, tem muitos outros problemas para serem resolvidos. E ele se coloca como alguém, então, que não está nem de um lado nem de outro do espectro político, o que configura, na nossa visão, enquanto analistas, como uma faceta populista também. Vamos ver como ele vai se desenrolar nos próximos anos aí, frente à presidência. Agora, ele vai precisar de uma política pragmática também, que atenda a outros interesses da população salvadorenha. Exatamente isso que eu ia te perguntar em relação a medidas agora a longo prazo. Se ele focou mais em segurança no primeiro mandato, a gente está falando de El Salvador, um país que é pobre, onde há uma diferença, uma desigualdade social muito grande. Existem planos para essa área econômica? O plano de governo dele é bem superficial em relação a medidas econômicas. A gente não sabe qual a direção que ele vai tomar. O que ele se preocupou muito, como você bem colocou, foi com a questão de segurança. Isso, claro, impacta na economia. Só que agora o desafio é continuar com essa política de segurança, só que
passando por cima, como ele tem feito, dos direitos constitucionais. Ele passou por cima da democracia e das liberdades civis da população. Dentro desses julgamentos em massa que ele promoveu, dessas prisões em massa, nós temos muitos inocentes. Tem muita gente na população salvadorenha reivindicando outro julgamento, porque foi preso, por exemplo, porque tinha uma tatuagem, essa tatuagem não tinha relação com as gangues. Tanto que o sistema judiciário lá de El Salvador está sobrecarregado, porque muitas denúncias anônimas levavam a prisões, sem indícios, sem nenhum tipo de investigação por trás. Então, isso acaba tirando um pouco a própria credibilidade do regime, do país também. Isso afeta a atração de investimentos. Então, a gente não sabe qual vai ser o plano dele para que o país continue seguro, mas que ele garanta as liberdades democráticas. Isso é importante, já foi sinalizado pelo governo dos Estados Unidos e pelo governo da Alemanha, por exemplo. Hoje mesmo, depois da autodeclaração que ele fez da sua vitória, tanto o governo dos Estados Unidos quanto da Alemanha deram os parabéns e pediram para que ele retome uma política normal, digamos assim, de respeito ao Estado democrático de direito e de direitos humanos, ou seja, isso tem uma relevância também no plano econômico, senão ele corre o risco de se tornar um governo isolado. Tá certo. Flávia, obrigado pela participação aqui conosco, falando então sobre esse fenômeno lá de El Salvador, esse fenômeno político que é o Bukele. Obrigado e até uma próxima. Muito obrigada, boa noite.